da mulher, sim, dentro do cenário da política partidária. E eu sempre que vou falar desse assunto, gente, eu gosto de colocar que a gente não pode romantizar esse assunto, né? Eu tenho feito muitas palestras nos municípios, especialmente, para tentar convencer as mulheres da importância da participação dela dentro do processo político eleitoral, para que as mulheres possam compreender que nós temos que estar nos espaços de poder e nos espaços de decisão. Se a gente analisar, esse ano, no mês de março, eu fiz questão de fazer uma retrospectiva histórica, Margarete, do que a gente já conseguiu enquanto mulheres. Porque a gente fica muito na base do protesto, né? Na base do protesto, a reivindicação, mas a gente precisa avaliar o que a gente conquistou e o que a gente ainda precisa conquistar. Sem deixar de levar em consideração que para conquistar mais, eu preciso ocupar os espaços que já foram conquistados. E vocês querem ver uma grande incoerência? Nós somos 53% do eleitorado brasileiro. 53% somos maioria, né? Desses 53%, apenas 34% se atrevem, digamos assim, a aceitar o desafio de estar dentro do processo eleitoral. E apenas 16% são eleitas. Ou seja, é um número muito pequeno. E ontem eu estava dizendo para a Margarete, eu estava assistindo uma entrevista que ela deu há um tempo atrás, assim que ela assumiu a relatoria do Código Eleitoral, ela e a proponente, né? E eu comecei a repensar, porque foi falado lá sobre a questão do cálculo do fundo partidário. Eu acho que a Margarete vai falar isso com muito mais propriedade do que eu, porque por ser relatora ela conhece profundamente a legislação e por ser advogada também, especialista. Mas assim, foi discutido o cálculo do fundo partidário, né, para as minorias. Mas aí a gente começa a dizer minoria, tá lá, são as mulheres, os negros, as comunidades quilombolas, né, os deficientes. Ou seja, aí eu fiquei repensando, como é que nós somos 53% do eleitorado e estamos nas rodas? Que é para a minoria, se nós não somos minoria, nós somos maioria. Será que nós mesmos, nós mulheres, não estamos nos colocando como minoria? Quando, na realidade, nós temos o instrumento necessário, que é a quantidade da população, a quantidade do eleitorado de maioria. Então, a gente precisa repensar essas coisas. E aí, como assistente social que eu sou, eu costumo dizer que eu estou deputada, eu sou assistente social, né? Eu gostaria só de colocar alguns avanços de políticas públicas, programas, projetos, né, em favor da mulher. Só para a gente fazer uma avaliação do que de fato é o protagonismo da mulher dentro do processo eleitoral. O programa Bolsa Família, ele hoje tem 17 milhões de famílias que são chefiadas por mulheres. Gente, são 17 milhões de famílias que estão no CadÚnico, que são chefiadas por mulheres. Dos 8 milhões de unidades habitacionais que foram financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, 90% está no nome de mulheres. Por que isso? Por conta das condicionalidades do programa. A prioridade, mulheres, mães solteiras, mulheres que estão a risco de família, essas têm a prioridade de ter a casa no seu nome. As creches de tempo integral, a mulher precisa estar no mercado de trabalho. Onde ela vai deixar os seus filhos? Então a gente brigou e hoje a gente está num processo muito acelerado, né, das creches de tempo integral, para que a mulher possa trabalhar e buscar o sustento da sua família com a tranquilidade de que o seu filho está bem cuidado e bem alimentado. A dignidade menstrual.
Quantas meninas estavam ausentes da sala de aula no período menstrual por não ter acesso aos absorventes? Hoje, as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, elas têm um programa específico chamado Dignidade Menstrual e elas têm acesso ao absorvente de forma gratuita. O Pacto Nacional de Prevenção aos Homicídios, aos Feminicídios. Hoje existe uma discussão muito grande e o aparelho estatal buscando se estruturar para que essa legislação ela possa de fato ser cumprida. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, nós já temos uma aqui em Teresina e a tendência é que possamos ter em todo o Brasil, é um espaço de acolhimento e que tem inúmeros serviços voltados para as mulheres que estão em condição de violência doméstica, né? E o Sanvis é a minha paixão, e eu ficava muito impressionada na campanha, quando eu estava discutindo com grupos de mulheres, e eu perguntava assim, vocês conhecem o Sanvis? Vocês sabem o que é o Sanvis? E, gente, a grande maioria das pessoas não conheciam esse programa. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Sanvis é o Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência Sexual. E quando eu fazia essa indagação, eu perguntava assim, quando a mulher ela é vítima de um estupro, para onde ela deve se dirigir? E geralmente a resposta que eu recebia era, a delegacia. Né? E aí eu dizia, de fato, eu não conheço o Sanvis. O que é o Sanvis? É um serviço que ele é executado no hospital de atendimento exclusivo para mulheres, ou seja, na maternidade, onde qualquer mulher que sofre uma violência sexual, é para lá que ela se encaminha. Lá ela faz um exame de corpo de delito, lá ela faz o boletim de ocorrência. O primeiro atendimento que ela tem é o atendimento de asepsia, para que ela não tenha uma doença sexualmente transmissível. Ela toma a pílula do dia seguinte para que ela não tenha uma gravidez indesejada, vítima daquele ato de violência sexual. E ela já sai de lá com um acompanhamento psicossocial. Então, existe esse programa, mas infelizmente a grande maioria das mulheres não tem conhecimento de que esse programa existe, né? E eu acho assim, um programa fantástico, mas que precisa ser divulgado. A Lei Maria da Penha, que já foi reformulada, né, doutora Margarete? Hoje, a medida protetiva, ela não precisa que seja feito um boletim de ocorrência, é o que a gente chama de medida protetiva de urgência. E houve também a extensão do prazo. Enquanto a mulher estiver em situação de risco, ela pode ter a medida protetiva. Não tem mais aquela coisa de um tempo determinado. Isso eu estou falando só para a gente ver os avanços, né? A lei da igualdade salarial, trabalho igual, salário igual. É um outro avanço que nós conseguimos, né? Mulheres empreendedoras, os bancos públicos, eles têm linha de crédito com carência diferenciada, com prazos de pagamento diferenciado para as mulheres empreendedoras. E o Pronaf Mulher, né, que é um programa voltado para as mulheres que trabalham com a agricultura familiar. Nós sabemos que 70% do que está na nossa mesa hoje é produzido na agricultura familiar, ou seja, são as mulheres que estão produzindo o que está na nossa mesa. E hoje tem um programa específico de incentivo e de financiamento para as mulheres, através do Pronaf Mulher. Né? Então, assim, são vários programas que existem, e a discussão é, será que se nós não tivéssemos mulheres para defender essas bandeiras, será que isso estaria já dentro da lei? Será que isso já seria, de fato, uma política pública? Boa parte do que foi citado aqui. Gente, eu presido a Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância. E, recentemente, eu fui convidada a integrar a Rede Nacional de Frentes Parlamentares e participei de uma jornada legislativa lá no Congresso Nacional. E lá a gente puxou algumas discussões. Uma das discussões foi com relação à licença maternidade. Nós sabemos, por exemplo, que o Ministério da Saúde, ele orienta que o aleitamento materno
seja exclusivo até os 6 meses. Mas olha a incoerência. A licença gestante, ela é de 4. Como é que a mulher ela vai passar 6 meses fazendo o que o Ministério da Saúde orienta, se ela só tem 4 meses de licença maternidade? Então, são discussões que precisam ser puxadas e que só nós, mulheres, é que vamos defender isso com unhas e dentes. Então, a gente precisa levar essa informação para que as mulheres compreendam. A gente não precisaria estar em cota, nós não somos minoria, nós somos maioria. A gente faz a diferença no parlamento. Não tenho dúvida disso, eu estou lá. Eu sei que eu faço a diferença porque eu me preocupo não apenas em legislar. Eu me preocupo, por exemplo, de fazer com que a população tenha a compreensão que toda política pública, ela tem uma rede de proteção e ela tem a rede de garantia de direito. O que é essa rede de proteção? A rede de proteção são as instituições que executam a política. E a rede de garantia de direito é aquela que a gente precisa conhecer no momento em que o nosso direito for violado. Então não adianta eu estar só legislando, eu preciso legislar, eu preciso fazer com que a população entenda que existe uma lei que me dá direitos e que me protege, e no caso da violação, saber como eu tenho acesso a isso, a essa garantia de direito e a essa proteção social. Então, eu acho que essa discussão, não vou me alongar, porque eu acho que me deram 30 minutos, então, 20 minutos. Mas é difícil, né, Margarete? Mulher, quando a gente começa a falar com paixão, a gente se empolga. Mas, gente, a importância de que num momento como esse, a gente possa, de fato, discutir sobre a responsabilidade. Eu não falo só sobre a importância. Eu falo sobre a responsabilidade que nós temos de ocupar esses espaços. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não precisaria estar se juntando em grupos, protestando, reivindicando, sabe? Indo à luta, dando a cara a tapa para conquistar. Agora, os espaços que foram conquistados através de lutas históricas, é necessário que nós passemos a ocupar. A gente não pode permitir, em hipótese nenhuma, que nós sejamos candidatas apenas para cumprir o que está na legislação. Nós precisamos participar do processo eleitoral com o firme objetivo de poder ser um agente transformador, de poder estar trabalhando para que a gente possa ter mais igualdade de oportunidade, mais justiça social, e que as nossas famílias possam estar protegidas. Porque todas as políticas que nós defendemos, ela não é uma política apenas para defender a mulher. Não é uma questão de gênero, mas é uma questão de proteção à família. Porque a gente se preocupa com a política de proteção à criança, a gente se preocupa com a proteção do idoso, da mulher, do jovem, das oportunidades dos jovens se qualificarem para estarem no mercado de trabalho. Ou seja, nós nos preocupamos em proteger, fortalecer a nossa família. E a gente só vai ter uma sociedade mais justa e mais igualitária no momento em que as famílias estiverem fortalecidas. E são essas políticas públicas, é essa legislação que faz com que essas coisas se viabilizem. E só para finalizar, eu queria dizer que em 2020, no Piauí, nós tivemos 433 candidatos a prefeito. Nós somos 224 municípios, tivemos 433, inclusive eu fui uma das, fui candidata a prefeita de Teresina. Dessas 433 candidaturas, 154% eram mulheres, ou seja, 35,6%. A coincidência, Margot, 35% de mulheres candidatas a prefeitas, e a cota é de 30%.
parece-se bem lógico de que é muito mais no intuito de cumprir o que a legislação diz do que, de fato, estar no processo com o objetivo de fato, estar nos locais de poder de decisão. E desses 433, 45 mulheres foram eleitas. Eu espero, sinceramente, que agora, essa eleição, 4 anos depois, nós possamos ter um número maior de mulheres, não só disputando o cargo majoritário, mas também o parlamento. Por quê? Porque o legislativo, ele precisa andar de mão dada com o executivo. A gente precisa discutir questões que são importantíssimas, como as questões orçamentárias. Nós precisamos defender o orçamento, porque a gente sempre fala, e aí eu falo da primeira infância, lugar de criança é na escola, verdade? Mas se ela não tiver no orçamento, ela não vai estar na escola. A criança, ela tem direito à vacinação, mas antes dela ter o benefício da vacina, que salva vidas, ela precisa estar no orçamento. E é lá no espaço legislativo, que os orçamentos são discutidos. Então, que nós possamos ter uma participação mais efetiva, né? E, de fato, contribuir para que o nosso país, para que o nosso estado, para que a nossa cidade seja um lugar melhor de se viver. E só para encerrar, eu gostaria de pedir a todos vocês, homens e mulheres, não é questão de gênero, que conheçam um site do TSE chamado TSE Mulher. Lá a gente tem todas as informações, né, de estatística, da legislação. Vão lá, olhem, se informem, para que a gente possa convencer as pessoas. O poder de convencimento, ele só se efetiva quando o primeiro convencido somos nós mesmos. E na abertura do site lá tem uma frase que eu queria encerrar minha fala com ela. Uma sociedade realmente democrática inclui a participação da mulher em todas as áreas, inclusive na política.